Boa noite, pessoal. Começa o primeiro podcast Manage Atuar. O podcast vai ter como foco apresentar as notícias que estão acontecendo no mundo e no Brasil e que influenciam diretamente no mercado internacional. Meu nome é Thiago Priante. Meu nome é Guilherme Sanches. Eu sou o Lucas Barbosa. Nesse primeiro podcast a gente vai falar da greve dos caminhoneiros que está afetando o Brasil todo e da atual situação da Venezuela que está impactando o mundo e de todo o mercado. Vamos começar com a atual situação da Venezuela. Esse domingo ocorreu a eleição presidencial. Nicolás Maduro, para quem não sabe, é o atual presidente da Venezuela. Assumiu o cargo com a morte do presidente Hugo Chávez e foi eleito em 2013 e está até então. E agora foi reeleito novamente, porém não está sendo aceito nem pela União Europeia e nem pelo G7. As nações do grupo do G7 rejeitaram nesta quarta-feira o resultado da eleição presidencial, alegando que a vitória de Nicolás Maduro carece de legitimidade e credibilidade. Também nesta quarta-feira, o chanceler chileno Roberto Ampuero anunciou a decisão de não enviar embaixador de volta à Venezuela. A decisão foi tomada que os grupos e os países do Grupo de Lima, do qual o Chile é membro, anunciaram não reconhecer o resultado. Outro fator que também está implicando na situação da Venezuela é a parte econômica, inflação que bateu o recorde de 13.000%. As pessoas acham que o Brasil está ruim, mas a atual situação da Venezuela é péssima. Por sinal, uma das multinacionais Kellogg's presente na Venezuela, que tem uma das suas maiores plantas, fica em Caracas, foi fechada essa semana devido a essa inflação. Então é uma situação horrível que o mundo todo está desesperado. A situação na Venezuela está tão lenta quanto as estradas do Brasil. E como comentamos sobre a estrada do Brasil, vamos falar justamente disso. A greve dos caminhoneiros que começou nessa semana, no dia 20, vem se alongando até hoje, no dia 23, o dia que a gente está gravando esse podcast. A greve dos caminhoneiros que reivindicam principalmente pelo preço do diesel, que vem em um alto preço, está atrapalhando em diversos fatores o Brasil. Atrapalhando a greve que se espalha pelo Brasil inteiro, diversas cidades e estados, em que o seu modo de protestar está sendo simplesmente o bloqueio das diversas estradas pelo Brasil, e isso atrasando tudo com relação aos comércios, a tudo o que gera o Brasil, porque afinal, quando muitas pessoas estavam falando que os caminhões não fariam falta, na verdade fazem, porque eles fazem boa parte da logística para a gente tudo hoje no Brasil. E obviamente que isso vai atrapalhar e muito o nosso comércio exterior, né? Afinal, nossas importações e exportações, que são feitas basicamente por portos, principalmente pelo Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, que normalmente tem movimento de 8.000 caminhões diariamente, se encontra deserto. Isso vai atrapalhar o envio de cargas, gerando atrasos em importações e exportações e atrapalhando na oferta e demanda de diversas empresas. Enquanto isso, Guilherme, os próprios idealizadores desta greve, os caminhoneiros em si, fazem churrasco no meio das rodovias. E como consequência disso, está acabando o combustível nos postos de gasolina, está esgotando o combustível nos aeroportos, fazendo com que os aviões não possam fazer as operações. A Petrobras abaixou 10% do preço do diesel e as empresas de envio courier, elas pararam as operações em alguns lugares onde não conseguem fazer os envios.
E como está acabando o combustível nos postos de gasolina, os donos desses postos estão aumentando muito o preço do combustível, fazendo até com que as pessoas paguem dinheiro no local para ter a venda garantida. As empresas couriers estão aumentando os prazos de entrega e algumas empresas como a DHL Express está terminando a rota com aéreo, como um helicóptero, por exemplo. Infelizmente, agora dependemos de alguma ação do governo federal. E assim como tudo que depende do governo federal, já podemos imaginar onde isso vai acabar. Esse foi o Manage Atuar, programa de comércio exterior. Fiquem atentos no próximo programa com toda a atualização do mercado internacional.